Vereador Diego Nazato, que era o presidente da CPI, está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Vereador, muito bom dia. Bom dia a toda a equipe aqui da Clube, bom dia a todos os ouvintes também. Vereador Diego Nazato, o senhor chegou a afirmar que a grande vitória da CPI era a revogação do aditivo contratual. Um dos dois pontos pesados daquele aditivo, um deles era a questão dos 10,79% acima da inflação, de aumento na tarifa. O outro era a substituição da rede coletora por caminhão limpa-fossa. De uma maneira prática, os caminhões limpa-fossa agora voltam, vão ter permissão legal da prefeitura agora, depois dessa assinatura do decreto pelo prefeito. Isso quer dizer que o relatório robusto que foi feito pela CPI vai de água abaixo? Bem, Arnaldo, eu tenho certeza que não, porque a gente ainda não tem isso em vigor e tem outros aspectos do nosso trabalho que surtem efeito até hoje, como, por exemplo, o fato do contrato não ter mais aquele aditivo de prazo. Então, esse é mais um exemplo do que a gente conseguiu através do relatório de esgoto lá na CPI que a gente implementou. E eu quero deixar bastante claro para a população, algo que eu já vinha falando e alertando há algum tempo, é de que o caminhão limpa-fossa cedo ou tarde voltaria. O grande problema é quando isso é apresentado como uma solução de larga escala. O caminhão limpa-fossa, ele deve ser necessário e deverá ser utilizado somente onde não há viabilidade técnica e econômica para a implantação de uma rede convencional. Esse é o entendimento já pacificado entre os vereadores e entre toda a população. Então, ninguém é contra a utilização do caminhão limpa-fossa, até porque ele é um dispositivo, de certa forma, previsto no Marco Legal do Saneamento, só que apresentar isso como uma solução de larga escala, em substituição à rede convencional, onde daria para ter rede, a gente está falando na proposta original, que eu não sei agora o que virá a partir do próximo processo de revisão tarifária, né? Mas o processo que a gente conseguiu reverter previa que 40% da população teria caminhão limpa-fossa, mesmo em locais que têm prédios, que têm loteamentos bastante adensados, ou seja, havia viabilidade econômica e financeira para colocar a rede. E outra coisa que é importante destacar, no nosso relatório, inclusive está anexado, porque a gente contratou uma empresa de auditoria para analisar toda a proposta do aditivo, na modelagem anterior, que foi revogada, havia um incremento de pelo menos 400 milhões de reais no custo da operação por conta da implantação do caminhão limpa-fossa, em detrimento de investimento. Então, lá atrás, o que a gente tinha? Aumentava os custos em 400 milhões porque passaria a utilizar o caminhão limpa-fossa e os investimentos caíam aproximadamente 5 milhões, se eu não me engano. Ou seja, estava trocando investimento por gasto. Ou seja, era uma solução de curto prazo, por razões políticas, isso é óbvio, porque não existe ganho político, ganho de votos, ganho eleitoral em você cavar buraco em terra-tubo. A gente sabe disso. Fazer saneamento básico não dá voto. Então, para atender os dispositivos do marco do saneamento, coloca o caminhão limpa-fossa para todo mundo e vida que segue. É isso que a gente superou. E agora, ouvintes, o que a gente espera é que essa discussão venha para a Câmara de Vereadores através de um projeto de lei e uma alteração formal do Plano Municipal de Saneamento. Eu entendo que esse decreto agora, ele estabelece parâmetros para a operacionalização do caminhão limpa-fossa, porém, o ajuste no Plano Municipal de Saneamento precisa passar pela Câmara. Então, o decreto em si não se valeria para poder fazer uma implantação completa, plena, na questão do caminhão limpa-fossa. Acho que precisa de previsão legal mesmo. Esse é o meu entendimento. Previsão legal municipal, independente da nacional, né? Exatamente. A legislação federal, ela reconhece o caminhão limpa-fossa como serviço de saneamento básico, lembrando que a gente precisa universalizar isso até 2033, porém, no Plano Municipal de Saneamento Básico deve existir essa expressa previsão legal do que vai ser feito na nossa cidade. Então, isso tem que tramitar, precisa ser atualizado e daí lá na Câmara a gente vai conseguir discutir os detalhes. Lembrando, são dois principais aspectos, no meu ponto de vista. O caminhão limpa-fossa não pode ser utilizado como uma solução de larga escala, ele só deveria ser utilizado, por exemplo, em áreas remotas ou que não tenham acesso adequado para a tubulação convencional, e ao mesmo tempo a gente tem que refinar as discussões para permitir concorrência no serviço de limpa-fossa, ou alguma maneira de não prejudicar as empresas que já operam nesse sistema hoje. É um pouco complexo porque aquele serviço que não é acoplado ao sistema de concessão, ele não é reconhecido pelo marco do saneamento
como serviço de saneamento básico, e já que o município pretende universalizar a rede, precisa ser vinculado à concessionária, mas a gente precisa, de alguma forma, incluir as empresas nesse sistema. Tem essa outra questão da questão da economia, né, na cidade, do direito do consumidor também, que a gente falou muito aí no ano passado, porque no cálculo que foi feito pela BRK no ano passado, com aqueles valores da época, dava um valor de R$ 480 a cada passada de caminhão para quem consome a tarifa mínima, até 10 metros cúbicos. Mas para quem consome o dobro, 20 metros cúbicos, triplicava, ia para R$ 1.500. Seria o caminhão limpa-fossa mais caro do Brasil, né? Porque hoje você paga aí no mercado R$ 300, 350 ou 400. E seria um valor obrigatório, não é? Então esse é um outro problema também. Mas isso também foi discutido na CPI, não é? Foi discutido e a gente conversou sobre isso com a BRK. Eu questionei a modelagem de precificação do serviço de limpa-fossa e de forma, inclusive, bastante irônica, o representante da BRK, naquela oportunidade, falou que não existe dois serviços de saneamento. O que existe em Blumenau é saneamento básico. Não importa se você está recebendo através de tubulação ou de caminhão limpa-fossa, nas palavras da BRK, é tudo saneamento básico e as pessoas contribuem coletivamente para viabilizar o sistema. Então, na interpretação pura da BRK, naquele depoimento junto à CPI, é exatamente isso. Você, mesmo tendo caminhão limpa-fossa, paga talvez um pouco mais caro do que seria estritamente um caminhão limpa-fossa, mas você está ajudando a financiar o saneamento da coletividade, porque não é um serviço vinculado estritamente àquela pessoa, é um serviço vinculado ao saneamento da cidade como um todo. Então, lembrando, hoje, quem tem a rede coletora convencional paga proporcional à conta de água. E se você vier a ser atendido pelo caminhão limpa-fossa, pelo menos na modelagem do aditivo que foi revogado, você pagaria igual às pessoas que têm a rede por tubulação. Não existiria uma cobrança de limpa-fossa. O que existiria é cobertura de saneamento. Agora, quando o prefeito Egídio Ferrari revogou o quinto aditivo, e a CPI já estava em andamento, já iniciando quando o prefeito revogou. Todo mundo imaginou que fosse por uma questão de mérito também, não uma questão de forma. Hoje fica parecendo de que foi uma questão de forma, só para adequar esse aditivo à lei. Tanto é que o aditivo está no forno, né, vereador? Quer dizer, estão discutindo essa revisão tarifária e pode voltar essa cobrança desses outros 10% para o reequilíbrio econômico-financeiro? Como é que vocês estão vendo isso? Estou lhe perguntando por quê. Acredito que a CPI ela conseguiu ser tão profunda e tão extensa que ela pegou vários ângulos ali da questão do saneamento na cidade, né? Sim, se em algum momento deixou de haver equilíbrio econômico-financeiro, ele vai ter que voltar. E a maior parte desse reequilíbrio diz respeito à não implantação de rede por responsabilidade do município. E é justamente por isso que a gente quer que essa seja uma discussão um pouquinho mais completa com participação da sociedade. A gente não pode decidir isso a quatro paredes. Se o desequilíbrio ocorre por falta de investimentos de responsabilidade do município, e aqui eu quero citar os investimentos não só da Funasa, porque a gente identificou que boa parte dos investimentos Funasa foram executados e não colocados em operação, né? Aquela rede abandonada de aproximadamente 40 quilômetros. Mas, principalmente, os investimentos no programa PAC, que são centenas de quilômetros de rede que o município deveria ter feito e não fez. Ou seja, a gente está falando de aumentar o preço da tarifa ou aumentar o prazo da concessão porque a prefeitura não investiu aquilo que era da sua contrapartida. Então, por que aumentar a tarifa em favor da concessionária ou aumentar o prazo da concessão ao invés de construir a rede, que é de responsabilidade do município? A gente sabe que isso é caro, não é popular, não dá voto, mas o que a gente quer é investimento com um viés de longo prazo. E não abrir mão de investimento para aumentar os custos da operação em R$ 400 milhões, que é o que estava previsto no aditivo. Falando do relatório da CPI, ele foi encaminhado para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas também, não? Como é que foi o encaminhamento? Sim, foram feitos esses encaminhamentos e agora está sob a responsabilidade deles fazer o melhor juízo de valor, né? Depois que a gente encerrou os trabalhos da CPI, que eu acho que foram muito exitosos, a gente fica no aguardo daquele que de fato tem a responsabilidade de levar isso adiante, que é o Ministério Público, proceder com alguma questão ou irregularidade que vier a ser encontrada. Lembrando que, além disso que eu já citei, a revogação do aditivo, a revogação do sistema de limpa-fossa com exclusividade, a revogação do aumento da tarifa de esgoto, do prazo de concessão, a gente conseguiu também comprovar através de um serviço de auditoria externa que havia
uma forte evidência de mudança no objeto da concessão através do aditivo. A gente conseguiu também comprovar que existiam praticamente 40 quilômetros de tubulação abandonada na nossa cidade e segue abandonada até hoje, tá? Ou seja, foi uma CPI que criou muitos elementos e fatos, impactou na nossa cidade e deixou esse legado. Agora a gente não pode deixar esfriar. Eu sei que é muito difícil fazer esse acompanhamento no Ministério Público e o Tribunal de Contas, que não está sob a governabilidade da Câmara, né? Mas queria saber do senhor vereador, como líder dessa situação, como presidente dessa CPI, que, aliás, a gente está falando de uma CPI depois de muitos anos sem CPI na cidade, quer dizer, com poucas CPIs ao longo das últimas décadas. É uma CPI que acabou chamando muita atenção e causando repercussão aí no município. Queria saber quais vão ser os passos que o senhor sugere para a Câmara de Vereadores, para o Legislativo, enquanto fiscalizador, no momento em que tudo isso vier à tona de fato. Quer dizer, a proposta do aditivo vier para a mesa e também essa questão aí do estudo técnico sobre os locais que receberiam o limpa-fossa. Quando a gente fala de um eventual aditivo que provavelmente virá a partir desse novo processo de revisão tarifária, o que a gente quer como instituição que representa a população como um todo é que os elementos do aditivo sejam discutidos com todos e não que seja montado ali na Agir ou em alguma parede fechada lá da prefeitura e depois imposto para a Câmara de Vereadores ou imposto para a sociedade. Porque a gente está falando de mudanças estruturais no sistema de saneamento da nossa cidade. Quando você fala em utilização de larga escala do caminhão limpa-fossa, é uma mudança estrutural e isso precisa ser discutido com todos. Não dá para você construir e depois simplesmente aprovar. Tem que ter audiência pública, tem que ter controle social, coisa que não aconteceu lá atrás. E a gente questionou a Agir quanto a isso também, né? E daí eles falam que houve controle social porque a gente fez uma audiência aqui tal dia. E daí a gente pergunta quantas pessoas participaram, teve 1 ou 2 pessoas acompanhando online. A maioria das audiências públicas são coisas para inglês ver, me perdoe o termo, né? É estritamente protocolar, é para dizer que teve controle social, mas na verdade não tem. Quem se preocupa com transparência faz com que a transparência traga resultados práticos. E não aconteceu lá atrás, espero que de agora em diante venha com mais transparência. Tá certo. Vereador Diego Nazato, obrigado aqui pela visita, aqui pelas explicações também, a gente trazendo de volta aqui esse assunto que dominou parte do debate político e administrativo em 2025 e parece que vai ter mais repercussão aqui nesse ano também. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a toda a equipe da Clube. A gente segue à disposição. Um abraço a todos. Diego Nazato, vereador do Partido Novo, conversando conosco aqui na Clube.